crianças, tudo bom com vocês? Feliz sábado! Estamos muito felizes por chegar mais um sábado, um dia maravilhoso, o dia do nosso Pai Celestial. Essa semana a gente aprendeu várias coisas maravilhosas. Aprendemos uma oração, aprendemos como devemos falar com Deus, com reverência, falando verdadeiramente de coração e também como se nós estivéssemos falando com os nossos pais, porque Ele é o nosso Pai Celestial. E hoje, crianças, eu gostaria de contar para vocês mais uma historinha. Nessa semana passada, a partir desse trimestre, nós vamos começar a falar as abelhas bíblicas, que são coisas maravilhosas que nós devemos aprender. Combinado? E hoje nós vamos falar sobre uma delas. Então, quando a gente se levanta, a gente faz o culto ou a gente toma o café primeiro? Qual que vocês fazem? A gente deve primeiro fazer o culto, não é mesmo? E quando a gente vai estar durante o dia, você prefere fazer o quê? Você prefere primeiro brincar ou ajudar a nossa mãe, o nosso pai com o que eles precisam, com o que eles pediram para a gente fazer? Lógico, às vezes a gente prefere brincar, só que esse não é o certo. A gente primeiro deve ajudar e resolver os problemas e depois a gente deve brincar e se divertir. Vou contar para vocês a história da Laura e da Beth. Elas eram duas primas e estavam ali bem felizes e aproveitando um dia lindo de sol. E aí elas estavam ali quando Laura olhou para Beth e falou: "Então, a minha mãe pediu para a gente varrer a casa. Se a gente varrer agora, a gente vai ficar livre depois para brincar." E a Laura falou, a Beth falou: "Não, mas eu não gosto de varrer a casa. Eu não gosto muito não, eu não quero fazer isso não." Aí a Laura olhou para ela: "Não, mas se a gente fizer isso, a gente resolve tudo em 15 minutos e depois a gente está livre." E aí falou: "Não, combinado. Então vamos lá." Aí varreram a casa toda, organizaram tudo e depois começaram a brincar. Aí uma olhou para a outra quando estavam brincando e falou: "Nossa, é muito melhor quando a gente já varre ou quando a gente faz o que a gente precisa fazer antes de começar a brincar. Porque antes, quando eu estava brincando, eu sempre ficava pensando: ai, depois eu tenho que varrer a casa, ou eu tenho que ajudar a minha mãe, ou eu tenho que fazer o dever de escola." E era muito chato, porque eu passava metade do tempo pensando nas coisas que eu precisava fazer depois, em vez de aproveitar quando eu estava brincando. E agora que eu já terminei tudo que eu precisava fazer, eu estou livre para brincar o tanto que eu quiser. E isso é maravilhoso. Crianças, a gente aprende com essa história o quê? A gente aprende que a gente deve primeiro fazer os nossos afazeres, os nossos deveres e depois nos divertir. Assim, os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai e Jesus estarão muito felizes conosco. Estarão orgulhosos de nós, porque devemos fazer o trabalho primeiro. Devemos fazer sempre o que necessita. Ir lá falar: "Mamãe, o que precisa que eu faça?" E, às vezes, dá uma preguicinha de fazer essas coisas, só que eu dou uma dica para vocês, crianças. A gente pode ir lá na nossa mãe e falar: "Mãe, quanto tempo que leva para varrer a casa?" Ela falou: "Não, você varrendo acho que demora uns 20 minutos." Aí falou: "Não, então tá bom. Eu vou fazer em 20 minutos ou menos." E aí você pega e pede para sua mãe marcar esse tempo. E aí você vai e vai varrendo a casa e vai varrendo, mas não é para varrer rapidão assim, só pelo meio para ser mais rápido. Não, tem que fazer um serviço bem feito. E aí, você termina aquele serviço e você já está livre. Leva pouco tempo para fazer essas coisas, depois você fica livre para fazer o que você quiser. E assim, a gente vence a preguiça, porque às vezes a gente fica com preguiça mesmo. Mas aí assim a gente vence a preguiça e acaba sendo mais obediente à palavra de Deus, mais obediente à Bíblia. E diz assim: "O que as mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua vontade e com toda a sua força." Eclesiastes 9:10. Então, crianças, que essa semana a gente esteja disposto para fazer
as coisas que a nossa família pede e fazer a vontade de Deus. Que a gente não esteja com preguiça de ajudar, de ensinar alguma coisa para outra pessoa, de ensinar a palavra de Deus, que estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus com toda a nossa força, assim como diz o texto de Eclesiastes 9:10. Tá bom, crianças? Tchauzinho. Espero vocês semana que vem com mais uma lição maravilhosa sobre a vida de Jesus. Tchau.